Graça e paz. Amém? Como temos visto, as nossas últimas reflexões, já vimos sobre que todo este sofrimento que temos passado tem nos ajudado a enxergar e a vencer o nosso maior inimigo, que é o pecado. Vimos também que todo este sofrimento que temos passado tem nos ajudado a testemunhar de Cristo. E hoje nós iremos ver que todo este sofrimento tem nos motivado a aguardar ansiosamente pela volta de Cristo. O texto que nós estamos fazendo essas reflexões se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 4, o versículo do 1 ao 11. Nós podemos ver e ao longo dessas semanas temos acompanhado a carta do apóstolo Pedro aos irmãos que se encontravam dispersos ali na Ásia Menor, atual Assíria e Turquia. A trajetória desses irmãos, a luta deles, as dores que eles passaram, até mesmo a morte da parte de muitos, pelo sofrimento causado pela cruel perseguição, pelo simples fato desses irmãos e dessas irmãs professarem a sua fé em Jesus Cristo. A pandemia que esses irmãos sofreram naquele tempo, a quarentena que eles tiveram que passar, o isolamento social que eles enfrentaram, a vacina que tomaram para combater este mal terrível, se deu por meio desta perseguição que eles sofreram por causa de Cristo. Há muitas perguntas que nos cercam, que nós fazemos neste momento de sofrimento que estamos passando desta pandemia. Por que o cristão sofre, já que estamos com Cristo? Se Cristo está no nosso barco, não era para correr tudo bem? Será que este sofrimento é algum castigo de Deus para as nossas vidas? Será que este sofrimento causado pela pandemia pode nos trazer algo de bom? Será que é mesmo necessário passar por tudo isso para sermos aperfeiçoados, moldados, edificados, transformados e fortalecidos em Cristo Jesus? É sobre isso que, irmãos, que nós continuaremos a trabalhar, a refletir as reflexões do sofrimento causado pela pandemia de 1 Pedro, capítulo 4, do 1 ao 11. E a terceira reflexão que podemos fazer em meio a tudo isso que está acontecendo é que todo esse sofrimento nos motiva a aguardar ansiosamente pela volta de Cristo. O versículo que nós vamos nos deter se encontra no verso de número 7. E nós só faremos a leitura deste versículo, que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esse texto da Tua palavra que acabamos de ler neste momento. É por isso que nós pedimos a Tua direção para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. É o texto que o apóstolo Pedro escreve para aqueles irmãos e irmãs que se encontravam perseguidos ali. Podemos ver que os cristãos primitivos, eles viviam numa expectativa, eles viviam numa eminência de um retorno imediato da volta de Cristo, para entrarem no reino de Deus e participarem do gozo eterno. Esses irmãos do passado, que viviam com esta expectativa, que também é a nossa expectativa, igreja, a sensação que eles tinham de viver às portas de um novo começo, de uma nova realidade, de uma nova vida agora na eternidade com Cristo, nos leva a refletir e a compreender o motivo e a disposição que eles tiveram em abandonar a sua cidade natal por causa de Cristo. Nos leva a entender e a compreender o motivo da vitalidade que eles tinham de encarar um novo começo e numa nova cidade. Nos mostra também
e nos leva a enxergar, a entender o motivo da disposição que eles tinham de se desfazerem de tudo o que fosse um obstáculo por causa de Cristo. É incrível quando nós refletimos e olhamos o exemplo desses irmãos, dessas irmãs, que viviam com os pés na terra, a mente na expectativa na volta de Cristo e os olhos fixos na eternidade que os aguardava brevemente. O apóstolo Pedro, aqui na sua carta, ele destaca 3 verdades a refletirmos hoje nesta noite, das quais nós veremos uma neste momento. A primeira, ele diz, na primeira parte do versículo 7, que o futuro já chegou. O texto diz: o fim de todas as coisas está próximo. O intervalo, irmãos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o tempo do fim. Em Atos, do capítulo 2, o versículo 16 a 21, Lucas diz o seguinte: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a terra, sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e sobre as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 10, o verso 11, ele disse o seguinte: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplos, foram escritas como advertência para nós, que vivemos nos fins do tempo, ou no fim dos tempos. Mas o fim do tempo, igreja, se observarmos, está mais próximo hoje do que já esteve para aqueles irmãos no passado. Estamos praticamente à porta da eternidade, queridos. O dia final se aproxima a cada dia mais e mais. Se continuarmos a ver alguns outros textos que nos apontam também para esse dia glorioso, nós podemos ver no livro de Romanos, o capítulo 13, que nos diz o seguinte: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas e nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. No livro de Hebreus, o capítulo 10, o versículo 25, também nos afirma o seguinte: e não nos deixemos de reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. Tiago, o capítulo 5, versículo 8, também nos alerta o seguinte: sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E o apóstolo João conclui dizendo na sua epístola, na sua primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 18: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Como podemos observar, amada igreja, ao longo da história do cristianismo, esta perspectiva de viver aguardando o tempo final da volta de Cristo, de estarmos à porta do grande e precioso dia, e que é isso que tem alimentado a nossa fé, a fé dos cristãos ao longo do tempo. Essa
é uma característica da espiritualidade cristã, de desfrutarmos antecipadamente da vida futura que nos aguarda em Cristo Jesus, na eternidade. Essa é a capacidade que temos de viver hoje no presente, com os olhos fitos no futuro. Todo este sofrimento que temos passado, gerado por esta pandemia do Covid-19, tem nos motivado a aguardar ansiosamente pela volta de Cristo. E tem feito com que eu e você nos voltemos para Cristo, nos voltemos para Deus e nos preparemos para este grande e precioso dia para a glória de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, amada igreja, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, graças te damos por esta mensagem que o Senhor falou aos nossos corações, nos mostrando e nos preparando para este grande e precioso dia onde o Senhor retornará nas nuvens, como diz a tua palavra, como um raio que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez enxergar que no meio de todo este sofrimento, como vimos na vida dos nossos queridos irmãos do passado, e como temos passado e sofrido também hoje com esta pandemia, nesta quarentena, neste isolamento social, distante das pessoas queridas que amamos, o Senhor nos fez enxergar, Deus, a importância de olharmos com zelo, com carinho e com amor para o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai querido, continue nos fortalecendo, continue, Senhor Deus, aumentando a nossa fé, para que possamos estar prontos e preparados para este grande dia da tua volta. Em nome de Jesus oramos. Amém.